Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, GAEB. Hoje está conosco aqui a Rosélis. A Rosélis é de Volta Redonda. Ela atua lá no AESA, Associação Espiritualista Semeadores de Amor, no Vila Muri, na rua Mariano do Carmo Nogueira, número 815. O atendimento deles lá é na terça-feira, na segunda-feira, na terça-feira e quinta-feira. Então, caso alguém queira fazer alguma visita, né, é só procurar pela Rose lá nesses dias aí. Estamos às ordens. A Rose já é uma parceira nossa aqui nas nossas transmissões. Hoje ela vai apresentar o estudo para nós. E eu queria convidar todos, né, para dar um joinha lá no nosso canal, curtir as nossas lives lá. Tem bastante live desde 2020. E se inscrever no nosso canal, compartilhar lá as lives que nós já temos arquivada lá. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 159. O título, Na Presença de Amor. É psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. É João, 1 João, capítulo 2, versículo 10. E vamos à leitura. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filho de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos os companheiros de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Gente. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás as vítimas do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir, sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda do adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre, mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, essa foi a nossa leitura edificante de hoje, né? Depois, quem quiser, com mais calma, lá a lição número 159 do livro Fonte Viva. Eu queria convidar a todos agora, neste momento, para que possamos nos unir
para a nossa prece de abertura, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, mentalizar todas aquelas pessoas que temos convívio, seja os nossos familiares, amigos de trabalho, conhecidos, os nossos parentes, né? Aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos num leito hospitalar, que nós possamos pensar em todos eles com saúde, saudável, felizes, que a gente possa fortalecer essa corrente e elevar o pensamento ao nosso Criador. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui reunidos em seu nome mais uma vez, na divulgação da doutrina espírita. Estamos recebendo hoje a nossa convidada, Rosélis. Pedimos para ela neste momento, Pai, através da espiritualidade de luz, toda a intuição necessária para que ela consiga passar para nós o estudo da noite de hoje. E que nós consigamos extrair dessas palavras orientações que nos auxiliarão na nossa caminhada diária. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, que todos eles sejam amparados e sejam contaminados por todas essas vibrações benfazejas e todos esses magnetismos emanados de todas essas lives da doutrina espírita. Que o Senhor possa abençoar cada lar representado nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais a cada lar representado, que eles possam levar a paz, o amor, a harmonia, a tranquilidade, e possa estar auxiliando também, Pai, todos os nossos irmãos em situação de rua. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos, Pai, a Ti a vossa permissão, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, a permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vamos então? Daqui a pouco eu volto, tá? Fica à vontade aí. Tá ótimo, obrigado. Então vamos lá, boa noite a todos mais uma vez, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de compartilhar com vocês o meu ponto de vista, o ponto de vista dos estudos, os estudos que eu fiz para o momento de hoje. E o tema que eu preparei foi o Reino de Deus, né? E aí inicio a minha fala citando Lucas 17:30, que diz o seguinte: e perguntaram a Jesus sobre o reino dos céus, e ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderia dizer que está aqui ou está ali, pois que o reino de Deus está entre nós. E no Evangelho Apócrifo de Tomé, ele ainda complementa: o reino de Deus está em nós. Refletindo sobre essa passagem, me questionei, né? Fiquei aqui a me questionar se a mensagem é que o reino de Deus está em nós, por que a gente procura tantas vezes fora? Né? Por que a gente nos coloca nesse lugar de separação? Por que a gente fica... Por um lado, assim, vamos discutir, né? Vamos colocar. Por um lado, é uma questão cultural, uma questão religiosa. Muitas vezes a gente tem, desde pequeno, né, nós somos instruídos a orar olhando para o céu, a gente é instruído, né, a levantar as mãos para o céu, sempre num movimento como se Deus estivesse longe, como se Deus estivesse acima, como se Deus estivesse fora. E quando eu me deparando e refletindo sobre essa passagem, que ele nos assevera que ele não está fora, que o reino de Deus está dentro, é uma coisa que me trouxe, assim, um certo acalento, né? Tem uma frase bonita que, às vezes, nós, na nossa casa, a gente começa os nossos trabalhos, que diz o seguinte, que Deus está em nós como o ar que respiramos, nós estamos em Deus como os peixes no oceano, e Deus está em nós como o ar que respiramos. Então, por que a gente muitas vezes busca fora o que na realidade já é nos dito que está dentro, que nós conseguimos acessar com mais facilidade? Mas a urgência do dia, a nossa educação, as doutrinas em geral, religiosas, né, sempre acabam colocando alguns dogmas, algumas situações
que nos instruem a, muitas vezes, pensar dessa forma, né, nesse distanciamento. Isso é um aspecto. Outro aspecto, eu acho que é a nossa própria racionalidade, né, a gente tem uma necessidade de dar forma a Deus, né, de racionalizar aonde ele está, o formato dele, como ele é, e aí muitas vezes a gente atribui a Deus, até muitas vezes comportamentos humanos que, vamos combinar, nem cabe, né, como comparar a divindade a uma coisa humana, né, e a gente também tem outras passagens, né, que ele nos assevera que nós fomos feitos a imagem e semelhança, né, então se nós fomos feitos à imagem e semelhança, se o reino de Deus está em nós, por que que ainda é tão difícil para a gente se sentir amparado, se sentir fortalecido? Como ainda é tão difícil para a gente ter a nossa fé bem suportada, assim, né? A nossa fé bem estabelecida dentro de nós. Bom, podemos falar por muitos motivos, né? Como eu já falei, pela educação, por uma questão cultural, por uma série de inquietações humanas que nos faz olhar muito para fora e não fazer essa viagem para dentro. E vamos combinar, eu acho que hoje em dia é mais difícil, porque hoje nós temos tantas inquietações, é tanto barulho externo, tanta informação, e a gente tem muita dificuldade de silenciar e ouvir o que está dentro, né? Nós somos chamados, Deus nos chama todos os dias, nós somos chamados todos os dias ao desenvolvimento, nós somos chamados todos os dias à nossa reforma íntima, mas por muitas vezes, porque o barulho externo é muito alto, a gente acaba não ouvindo essas questões, né? E Deus, estando Deus em nós, é uma coisa muito interessante, porque ele nos ocorre no silêncio, ele nos ocorre quando a gente consegue fazer esse trabalho de silenciar, como se é da nossa natureza, ele está em nós temos acesso, é como se cada um de nós tivesse aí um quartinho, né, no seu íntimo, que não tem porta, não tem chave, mas ainda assim a gente tem dificuldade de acessar. Ainda assim, a gente tem dificuldade de adentrar nesse quarto, de adentrar esse cômodo e experienciar a grandeza, né? A grandeza, a paz, a tranquilidade, a compreensão e o entendimento do que seria isso, o reino de Deus em nós. E aí, continuando os estudos, me veio outro versículo que eu gosto muito, que fala o seguinte, que acho que está em Marcos 4:25, que diz o seguinte: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja dormindo, quer ele esteja acordado, ele brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Então, isso vem para corroborar que isso é uma lei, né? Deus está em nós, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos brotar, independente das circunstâncias, né? Como no Espiritismo nos assevera, nós fomos criados simples e ignorantes em direção à angelitude, em direção à evolução. Então, isso é fato determinante. E por que que a gente ainda, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, a gente tem tanta dificuldade de se sentir assim, de sentir esse amparo, de ter essa certeza dessa evolução, essa certeza de que Ele está conosco, e porque a gente ainda, em muitos momentos, entra em tanto sofrimento, entra em tanto desespero, desacredita, né, muitas vezes, que Ele está em nós, como o ar que respiramos. Então, a vida, diariamente, quando a gente respira, e esse é um convite que eu quero fazer hoje, quando nós respiramos, nós estamos na divindade, nós estamos com Ele, nós estamos dentro dEle, e nós estamos contidos nele, e Ele está contido em nós. E eu gostaria muito que hoje a gente conseguisse sentir isso, né? Peço que a espiritualidade alcance a todos vocês, e que vocês, numa respiração profunda, vocês possam sentir essa força, essa clareza, essa certeza de que Ele está em nós. Só que, como já se assevera no início de Lucas ali, que eu comentei com vocês, ele fala que o reino de Deus, ele não vem ostensivamente, ele não vem num supetão, ele vem num processo
de autoconhecimento, um processo de esclarecimento pessoal, individual. Todos nós temos acesso ao reino de Deus, todos nós temos o reino de Deus em nós, mas muitas vezes nós não o percebemos, muitas vezes nós não o alcançamos, porque, como eu falei, buscamos fora e às vezes não silenciamos o suficiente para encontrá-lo dentro. E aí, nessa questão que ele não vem ostensivamente, eu também me lembrei, né, como que chama aquela pirâmide de Hawkins, né, que falam dos sentimentos, das emoções, das vibrações, e aí fiquei pensando, né, que seria isso, o reino de Deus não vindo ostensivamente, mas com a garantia de que os homens, estando dormindo, estando acordados, a semente vai germinar. Então, é óbvio que isso, em algum momento, esse despertar vai acontecer em todos os corações, em todas as almas, cada um no seu tempo, mas todos nós tendo a clareza de que quem busca, encontra mais fácil, quem estuda, quem lê, quem silencia, encontra com mais, vamos dizer assim, com mais facilidade, nem diria mais rapidez, mas mais facilidade, porque eu também acho não, tenho certeza, que na sua infinita justiça e bondade, ele nos espera, né, ele nos auxilia e ele compreende as nossas dificuldades. E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão dessa evolução, que tudo tem que ser paulatino, que não vai vir ostensivamente, se a gente pegar aquela pirâmide, joga aí no YouTube, quem quiser, né, aquela pirâmide que fala dos sentimentos, das vibrações, que vem por cores, vem por vibrações em hertz, e aí a gente sabe que a base dessa pirâmide é o sentimento de vergonha, né, então, como acessar o reino de Deus? Passando por todas as fases, compreendendo que nós somos uma completude, não dá para excluir nada, precisamos vivenciar todas as fases, precisamos compreender todos os processos, para que a gente entenda a completude e alcance a completude do reino de Deus em nós. Então, nessa escala, começamos com a vergonha, depois a gente sobe para a culpa, é preciso que a gente vivencie isso, aí a gente tem, depois vai, né, a apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. Aqui já começa a mudar a cor, né, as coisas começam a ficar diferentes, a gente vai para coragem, para neutralidade, para boa vontade, para aceitação, para razão, para o amor, para alegria e para paz. Então, assim, percebam que nós somos um compilado de todas essas emoções. E conforme nós vamos compreendendo e assimilando cada uma dessas emoções, quando nós vamos colocando ela na nossa vida, nas nossas ações, de maneira assertiva, de maneira razoável, nós vamos gradativamente encontrando essa porta, entrando nesse quarto que eu falei inicialmente, né? Nesse cômodo que está aberto, está sem chave, mas muitas vezes a gente não acessa. Por que a gente não acessa? Porque a gente tem muita dificuldade de subir nessa escala das emoções, de sair da escala do medo, de sair da escala da escassez, de sair da crítica, de sair da culpa, de sair do julgamento, e a gente tem dificuldade de entrar na neutralidade, na coragem, na boa vontade, na aceitação de que as coisas estão e as coisas são como deveriam ser, cada um no seu processo de desenvolvimento. A gente tem dificuldade de encontrar a estação da razão. O amor, então, nem se fala, que amar hoje se tornou uma tarefa, não deveria, porque é um sentimento natural, pertinente, e se ele faz parte de Deus, se ele faz parte do seu reino, ele está em nós, ele está contido em nós, basta com que a gente acesse isso com mais tranquilidade. E alegria e paz, que são sentimentos maravilhosos, e que são virtudes, né, que a gente vai, por intermédio das nossas virtudes, a gente vai acessando esses degraus, a gente vai compreendendo e se fortalecendo nessas questões. Muito bem, e aí, pensando nisso tudo, né, vamos pegando ali o livro dos Espíritos, quando se fala de Deus, né, tem um capítulo inteiro falando sobre Deus, quem é, onde que ele está, essa coisa toda,
E aí tem umas coisas muito bonitas, né, que são os atributos de Deus, né? Deixa eu pegar minhas colinhas aqui. E aí, nos atributos de Deus, a gente ouve algumas coisas assim, que ele é o alfa, que ele é o ômega, né, o início e o fim, ele é onisciente, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, todo bondade e misericórdia, todo sabedoria e justiça. Então vamos lá, olha quantas coisas incríveis, quantas palavras incríveis a gente consegue timidamente, né? Porque a nossa palavra é pobre para descrever o tamanho da nossa divindade, o tamanho do que é Deus. Mas dentro do nosso entendimento, dentro da nossa pequenez, essas frases, essas palavras já são grandes, né? Então vamos nos ater ao que temos para hoje, né? Então pensando que Deus está em nós e que Ele em alguma medida nos fez a sua imagem e semelhança, eu queria de novo, mais uma vez, eu adoro fazer convite, né? Fazer um convite para que a gente olhe para isso. Se Deus é soberanamente justo e bom e Ele sabe todas as coisas, não há nenhuma de suas criações que tenha sido feita errado, que tenha sido feita com defeito, que tenha sido feito faltando peças. Quando a gente se julga, né? Quando a gente se julga inferior, quando a gente se julga incapaz, nós estamos, em alguma medida, atribuindo a Deus uma coisa que é humana, porque Deus não erra. Deus não erra no seu projeto. Tudo que ele faz com perfeição, ele faz com domínio, né? Ele é, simplesmente assim, ele é. Então ele não erra. Então por que nós ainda temos tanta dificuldade de acolher tudo isso, de acolher essa força, a força que é atribuída a ele, e que se ele diz que fomos feitos à sua imagem, também está em nós. Por que nós não conseguimos acordar todos os dias e nos sentirmos assim, com essa vibração, sermos toda justiça e bondade, sermos toda sabedoria, sermos toda bondade e misericórdia? Por que que é tão difícil acordar todos os dias e nos sentir imbuídos, né, encharcados dessas emoções que são maravilhosas, né? Então, hoje no meu estudo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, como nós nos sentimos tão, às vezes, despreteridos, como em muitos momentos a gente se sente tão abandonado, tão incapaz, tão sofrido, e esquece do nosso tamanho, esquece quem nós somos, esquece que nós somos uma obra perfeita. E sendo nós uma obra perfeita, é Deus experienciando a sua própria criação. Pensei nisso e achei isso assim, me senti incrível, né? Imagina a gente se sentir assim todos os dias, né? Que Deus está experienciando a sua própria criação por intermédio das nossas vidas. E essa experiência, ela é feita de uma maneira perfeita, em projetos maravilhosos. A reencarnação, ela é um projeto maravilhoso, né? Que ele proveu, que ele nos deu. Então, assim, Deus estando em nós, experimentando a sua própria criação. E nós estando nele, vivendo essa viagem evolutiva, vivendo essa viagem de construção, de experimentação, ora de um jeito, ora de outro jeito, ora no masculino, ora no feminino, ora na abundância, ora na escassez, e tudo faz parte do desenvolvimento, para que a gente consiga subir nessa escala das emoções, que a gente consiga sair do medo e alcance lá a última linha, que é a felicidade plena, que é a paz de espírito, que é esse sentimento de completude. Então é preciso que a gente comece a olhar para isso. O reino de Deus está em nós, ele não está fora. Então, quando nós sentarmos para fazer as nossas preces, que a gente tenha essa clareza de silenciar o ambiente, de ir para o nosso cantinho, né, cada um do seu jeitinho, e acessar esse poder, essa glória, essa honra, que é sermos seres que fomos predestinados a experienciar nada mais do que nada menos do que a vontade do Criador. Isso é muito incrível.
Isso é uma grande responsabilidade, é uma grande bênção, e a gente precisa começar a se sentir assim, para que, uma vez nos sentindo assim, nós realmente consigamos nos tornar uma humanidade melhor, seres humanos melhores. Porque imagina você acordar todos os dias, se sentindo imbuído, né, pelo próprio Deus, não tem como você sair de casa e fazer feiura, né? Não tem como você sair de casa, chutar o cachorro, gritar com a vizinha, jogar o lixo no chão, buzinar no trânsito. Muito dessas ações a gente faz porque a gente acessa a nossa pequenez, porque a gente acessa essa coisa de que nós não somos tão bons e que nós não somos dignos. E aí isso tudo junta e a gente acaba potencializando isso nas nossas ações diárias. Mas ao contrário, se nós conseguimos fazer esse exercício de visitar o reino de Deus em nós, acessando as suas virtudes, acessando tudo aquilo que ele pode representar na sua magnânima, né, na sua máxima, tenho certeza que a gente vai ter mais energia para trabalhar as nossas virtudes. Então, as virtudes, elas elas estão em nós, mas elas precisam ser acessadas. E como que nós vamos acessar as nossas virtudes? É de manhã, no início do nosso dia, fazemos a nossa prece, respirarmos Deus em nós, para que o nosso dia realmente transborde, porque nós somos corresponsáveis, nós somos co-criadores. Ele nos deu essa ferramenta, né? Todos os dias, ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente construa um dia incrível, para que a gente construa relações incríveis, para que a gente faça o melhor possível no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ambiente, mas porque a gente não se sente capaz, porque a gente se sente separado, porque nós somos ensinados que Deus está longe e que nós não somos dignos, muitas vezes a gente acaba potencializando aquilo que nós temos de pior e não aquilo que nós temos de melhor. E quando eu falo pior, seria até uma contradição, porque se nós somos a expressão de Deus, como assim seremos piores? Como assim nós vamos atribuir a Deus uma incompetência? Né? Como assim eu vou atribuir a Deus um erro? Ah, eu sou um erro. Não, Deus não erra. A gente não tem como atribuir à divindade sentimentos e comportamentos que são nossos, mas que se são nossos, são permitidos. Se são nossos, é porque são ferramentas para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos vivenciar esses processos para que a gente realmente alcance a plenitude, a paz e o entendimento. E aí, pensando, né, nisso tudo, meus estudos, né, eu fiquei cá com meus botões, de onde vem, né, essa desconexão, onde foi que a gente se desconectou, por que que a gente se desconectou, né, dessa maneira, né, e aí, bom, enfim, temos muitos livros, muitos estudos, se a gente pegar o livro dos Espíritos, a gente também pode esmiuçar, por muitas razões, mas, assim, do meu ponto de vista, a razão principal começa lá na escalinha dos sentimentos que eu falei, né? É o nosso medo de acessar, né? Eu às vezes penso que hoje em dia a gente tem mais medo de ser próspero, mais medo de dar certo, do que medo de errar, do que medo de não dar certo. Porque errar e não dar certo é uma coisa que a gente conhece, é uma coisa que a gente se coloca muitas vezes. Mas fazer a coisa certa e vivenciar uma vida plena, para muitas pessoas hoje em dia, é tão desconhecido que a gente tem medo, parece uma contradição, né? Mas a gente tem medo de ser bom, medo de ser completo. Porque quando a gente acessa esse lugar, a gente começa a se sentir, ou melhor, a gente começa a ficar um pouco mais solitário. Percebam, todos nós que conseguimos escalar, todos nós que conseguimos subir nas nossas virtudes, na nossa escala, a gente vai ficando um pouco mais solitário, porque muitas coisas do mundo já não nos atraem, né? Muitos passeios,
muitas conversas, muitos ambientes, já não nos cabem, né? E a gente vai ficando, em certa medida, nós vamos ficando um pouco mais solitários. E como nós somos seres gregários, a gente tem uma preocupação, um certo receio, né, de evoluir e se distanciar. Mas aí a tarefa é evoluirmos todos, para que todos nós possamos compartilhar esse ambiente mais salutar, esse ambiente mais próspero, esse ambiente mais amoroso, que hoje, infelizmente, ainda é, em muitos casos, em muitas famílias, em grande parte da sociedade, um lugar ainda não muito comum. Mas é um convite que a gente tem que se fazer, né? Nos sentirmos parte do todo, porque Ele está em nós, para que nós façamos cada vez mais as nossas vidas, mais e melhor, né? Para que a gente possa, de fato, encontrar esse Deus em nós. E aí a gente percebe como é difícil na nossa sociedade, na nossa educação, até às vezes um pouco nas questões religiosas, o como é difícil a gente trabalhar o autoconhecimento, né? Se a gente pensar que o autoconhecimento, nos conhecer, é a chave para acessarmos o reino de Deus, olha como estamos distante disso. Então, também mais um convite, precisamos começar a nos autoconhecer, a encontrarmos os nossos valores, encontrarmos as nossas virtudes e jamais, jamais rechaçar os nossos defeitos ou excluir as nossas dificuldades. Tudo isso faz parte de nós. Quero muito que as pessoas pensem nisso, assim, olha, quando você está errando, quando você está com dificuldade, quando você está com uma vibração baixa, com sentimento de raiva, com sentimento de tristeza, pense que é Deus experimentando a sua criação em nós. Nós estamos experimentando sentimentos que podem, a princípio, não ser muito dignos, dependendo do ponto de vista, mas eles são necessários ao desenvolvimento. E a gente tem essa tendência, quando a gente cai, quando a gente não está ok, a gente tem essa tendência a nos diminuir e a nos julgar muito severamente. E eu quero eu quero não, né, eu sugiro que a gente não se esqueça quem nós somos, que a gente não se esqueça que Ele nos criou, né, e Ele coloca ali muito claramente a imagem e semelhança. Deus está em nós como o ar que respiramos. Então, nós estamos integrados, nós somos um bloco contínuo, nós somos um corpo, nós somos um grande corpo, nós somos células que vibramos juntos, e por que a gente não se sente assim? Então, o meu convite, hoje, pensando no reino de Deus, era que a gente acessasse os atributos de Deus em nós, os atributos de Deus no nosso dia a dia, nas nossas famílias, a gente como pai, a gente como mãe, a gente como marido, a gente como profissional, que nós acessemos os atributos de Deus que estão em nós, não duvidem disso. Em outra oportunidade que nós conversamos, nós falamos até sobre reforma íntima e outras coisas, e ficou assim, e eu sempre gosto de falar com as pessoas, o mundo está difícil, as coisas estão difíceis, está tudo muito difícil. Sempre foi difícil. Se a gente pensar, lá atrás, nós estamos muito melhores, né? Se a gente pensar 2 séculos, 3 séculos para trás, nós estamos bem melhores hoje, né? Por incrível que pareça, mas estamos, né? Então, a gente precisa, nesse sentido, reconhecer as bênçãos e a evolução que nós estamos vivenciando. E que muitas vezes a gente acaba se pegando no que está faltando e não se apega no que já temos, do que nós já concluímos, daquilo que nós já conseguimos acessar. E aí, pensando, né, nisso tudo, tem um outro aspecto que eu acho que o que nos distancia de estarmos integralmente no reino de Deus é o mau hábito que a gente desenvolveu, eu acho que desde os primórdios, que é de não se responsabilizar, né? A gente tem uma tendência a transmitir responsabilidades, não assumir a própria responsabilidade pelas coisas que a gente realiza, pelas nossas vivências, pelos nossos sentimentos. E aí eu gosto muito da alegoria, não vou dizer a palavra alegoria, né, mas quando eu gosto muito de voltar no Gênesis, né, na criação lá,
quando Deus conversa com Adão e Eva, todo aquele processo, e é engraçado, que quando Deus recomenda que Adão, né, que Adão e Eva, mais recomendado a Adão, que ele não comesse do fruto do bem e do mal, quando ele o come, e Deus o interpela, ele responde, ele pergunta, Adão, por que fizestes? E ele responde, foi a mulher que me destes, foi a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E aí ele pergunta, transferindo para Deus, aí ele pergunta para a mulher, mulher, por que comeres da árvore? E ela responde, foi a serpente que me enganou e eu comi. Então, assim, desde sempre a gente percebe que a gente tem essa tendência de colocar fora aquilo que está dentro, né? Provavelmente Deus já sabia que isso ia acontecer, né? Voltamos lá, ele não faz projeto errado, né? Vamos voltar que ele não erra no projeto. Então já havia provavelmente uma previsão, e a previsão que nós precisaríamos nos desenvolver. Tudo bem que talvez ele tivesse previsto, eu duvido que ele não tenha previsto, vamos lá, que ele não tenha previsto que isso não aconteceria dessa maneira, né? Então, qual é a mensagem que fica para a gente? Que a autorresponsabilização é um processo de acessarmos o reino de Deus. Então, não dá para a gente atribuir a outras coisas, não podemos atribuir a falta de coisas, não podemos atribuir, às vezes, a momentos difíceis que nós passamos na vida, como se isso não estivesse dentro do projeto. Não podemos excluir as dificuldades. Cada dificuldade que vem, ela vem para nos completar. É como se nós estivéssemos construindo paredes de tijolinhos. Cada dificuldade, cada sentimento de baixa vibração, cada vivência é um tijolinho que vai construindo, né? Que vai nos construindo e vai nos elevando a esse estado mais natural, ao estado divino, ao estado de estarmos conscientes que o reino de Deus está em nós. E aí é muito incrível a gente viver isso assim. Eu tento todos os dias, nas minhas meditações, nas minhas orações, desenvolver essa vivência. E se a gente olhar, né, para o Cristo muitas vezes, em muitas das suas parábolas, em muitos momentos dos seus discursos, ele nos convidou a essa reflexão, né? Ele disse que vós, em alguns momentos, ele chegou a colocar, né, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. É um convite a esse, né, a esse entendimento, que nós não somos menos, e que quando a gente fala que nós estamos aqui para evoluir, sim, para experimentar, porque Deus, se nós somos parte dele, não há o que evoluir, né? Vamos olhar assim, é uma outra visão, obviamente, né? Se nós somos frutos da sua própria criação, ele está aqui, nós estamos aqui para experienciar todo esse processo, né? Porque a evolução é um fato, já é uma coisa determinada, então nós estamos aqui para vivenciar, e quando a gente começa a olhar para as nossas vidas dessa maneira, eu acho que se torna mais leve. Então, tudo que você está vivendo hoje é um processo de experimentação, é um processo de vivência, é como se você fosse uma célula do organismo, uma célula do todo, vivendo o seu momento em algum órgão desse corpo, né? Então, uma célula do coração é diferente de uma célula do pulmão, que é uma diferente de uma célula do cérebro, então, cada uma vivenciando um processo necessário para a completude do todo, um processo necessário para o entendimento desse reino de Deus. Não dá para a gente acessar o reino de Deus se a gente não conseguir fazer todo esse trabalho, a gente não encontrar amarrar todas essas pontas, né, vivenciar todos esses sentimentos, e dentro desses sentimentos, formar aí, como eu falei, o nosso bloco de tijolinhos, trazer isso à tona, trazer essa construção e a gente desenvolver essa completude. Então, assim, né, hoje
meu convite para vocês era só um olhar para isso, né? Não foi um estudo muito aprofundado, mas era um convite para que a gente pense nisso, né? O reino de Deus não está fora, ele está dentro. E como nós vamos acessar? E aí fica aí as minhas sugestões, por intermédio do silêncio e por intermédio das nossas orações, por intermédio das nossas preces e também, gente, não excluam nada, não excluam nada do que você está sentindo, não se penitencie pelas coisas que você está sentindo. Existem sentimentos que são de baixa vibração, mas são humanos, e são uma experimentação para que a gente possa se tornar, de fato, pessoas melhores, células mais comportadas, que comportem, né, mais o quê? Essa vibração maravilhosa que a gente recebe todos os dias pelo reino de Deus que está em nós e que muitas vezes a gente não está acessando. Então, fica de reflexão para que nós encontremos todos os dias motivos para acessar o melhor de Deus em nós, que nós encontremos o desejo sincero de acessar o melhor de Deus que está em nós. E está, porque Ele disse que está, Ele já nos colocou dessa forma. Então, que nós olhemos tanto nós que estamos encarnados hoje também, como os desencarnados, que a gente se irmane e a gente não viva um antagonismo, que a gente não acha que é melhor estar aqui ou é melhor estar lá. Todos nós estamos viajando, todos nós estamos no nosso processo de experimentação, ora encarnados, ora desencarnados. Em todas as fases, nós somos beneficiados. Em todas as fases, é mais um tijolinho na nossa construção. E que lindo, e que maravilhoso, né, nesse processo que nós estamos vivendo de transformação do mundo, que a gente já falou tantas vezes, né, na doutrina espírita, a gente vem asseverando já há muitos anos, né, que é esse momento que nós estamos migrando de um planeta, né, de provas e expiações, para um planeta de regeneração, que a separação do joio e do trigo já está disposta, né, já está, de fato, ponto de vista concluída, basta só que nós encontremos cada um a sua tribo, né, cada um o seu caminho, e que nós consigamos fazer, né, pelas nossas ações, pelo reconhecimento da divindade em nós consigamos alçar esse voo, né, e realmente estarmos aptos a trabalharmos juntos num mundo regenerado. E não acredito que isso vai ser possível se nós não fizermos esse acesso interno, se nós não acessarmos essa porta por dentro, porque às vezes a gente fica achando que o planeta de provas, que isso vai acontecer fora, né, o planeta vai mudar externamente, as vibrações vão mudar, as ondas Hertz estão mudando, ok, mas todo esse acesso, ele é feito dentro. Nós precisamos encontrar o reino de Deus dentro, para que a gente consiga acessá-lo, né, em todas as dimensões. Então, não existe porta, não existe, ou melhor, não existe tranca, existe somente silêncio e desejo sincero de acessar essa porta que já está em nós, que já veio em nós, que está programada em nós, Deus está em nós. E aí eu, meio que, para finalizar, ainda faltam uns minutos, mas né, já querendo finalizar, que a gente use essa expressão, né, que Deus está em nós como o ar que respiramos, que nós estamos em Deus como os peixes no oceano, e Deus está em nós como o ar que respiramos. Isso é um mantra que a gente usa muito na nossa casa, e eu peguei particularmente para a minha vida, é uma coisa que eu já começo o meu dia com essa inspiração, né, para que o meu dia seja próspero, para que o meu dia, eu consiga traduzir no meu dia, eu consiga espelhar no meu dia esses atributos de Deus que nós colocamos aqui hoje, né, que Ele é bondade, que Ele é justiça, que Ele é... Gente, justiça
toda justiça e bondade. Só aí já é incrível, né? Se nós conseguirmos no nosso dia praticarmos isso, nossa, o mundo já seria maravilhosamente outro, né? A sociedade seria maravilhosamente outra. Então, esse é o meu convite para que a gente consiga desenvolver isso nos nossos dias, né? Fazemos essa vibração, fazemos essa prece verdadeira em nossos corações, para que nós consigamos encontrar na escala que a gente falou, né, naquela pirâmide de Hawkes, de fato, a paz, porque é o que a gente precisa para hoje, né, paz de espírito. Então, quando nós conseguimos vencer todas as nossas más inclinações, quando a gente consegue dar vazão às nossas virtudes, no final do dia, a gente está em paz, está com sensação de missão cumprida, está com sensação de fez tudo o que deveria. Às vezes não fazemos tudo, não, tudo o que gostaríamos, mas quando nós conseguimos fazer tudo que, por dever, nós escolhemos fazer, a gente chega em casa com sensação de missão cumprida, com um coração leve, com a mente calma. Então, esse é o meu desejo para os nossos estudos de hoje. Que todo mundo, a partir de já, não se esqueça que o reino não está fora, ele está dentro e ele precisa ser acessado. E ser acessado por prece, ser acessado por sentimentos, ser acessado por silêncio. Silencie o coração e encontre o reino de Deus em vocês. Que Jesus esteja conosco, nos amparando nessa tarefa, que cada dia mais nós encontremos esse reino incrível que está em nós, que está acessível, mas que muitas vezes a gente ainda está com dificuldade de acessar. Então, peço a Deus que nesses momentos de grande inquietação, né, que nós estamos vivendo, a gente encontre todos os dias em nós, no nosso próximo, as virtudes do Criador, que nós possamos olhar a natureza, os nossos animais, os nossos queridos bichinhos de estimação que estão sempre conosco, que nós vejamos as virtudes de Deus em todas as coisas, e principalmente que nós escolhamos vivenciar essas virtudes nas nossas ações diárias, nas nossas frases diárias, nas nossas palavras diárias, porque elas são a representação, a experimentação de Deus. Que responsabilidade, né? Imagina, todos os dias, toda vez que você acorda, toda vez que você faz uma frase, toda vez que você faz uma escolha, você está experimentando Deus, e Deus está experimentando a sua criação. Isso é muito bacana, isso é muito incrível, isso é muito, assim, traz um acalento, traz uma certeza, traz uma clareza, e eu quero convidar vocês a vivenciarem isso, né? Não é fácil, nem todos os dias a gente está inspirado, mas todos os dias a gente está inspirado, todos os dias a gente está imbuído pela energia do Pai, todos os dias a gente está imbuído pelo amor dos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores, pelos nossos protetores, pela nossa família espiritual. Todos nós estamos em Deus, irmanados, e Ele está em todos nós, sem exceção. Deu um pico aqui de energia. Mas, enfim, então, vou aqui pedir ao meu querido que vou interromper um pouquinho mais cedo, que acho que a minha internet está dando uma oscilação. Então, peço que façamos juntos uma prece, para que esse reino de Deus realmente alcance os nossos corações, que a gente encontre, de fato, Ele todos os dias nas nossas ações. Então, vou fazer uma prece, pedindo que a gente respire fundo e sinta esse Deus em nós, por intermédio da respiração, que nós o encontremos nos cantinhos das nossas almas, que as nossas mentes se acalmem e que Ele possa falar em nossos corações, porque Ele nos instrui, Ele nos inspira e muitas vezes a gente não sente. Então, que Deus possa nesse momento tocar todos os corações, apaziguar todas as mentes, para que nós, em uma conexão, nos sintamos parte, sejamos parte do todo.
Ele nos amparando e nós escolhendo vivenciar essa divindade com toda a honra e glória, com toda a força, com todo o amor, com toda a gratidão por fazermos parte dessa maravilhosa construção, por esse maravilhoso projeto divino que se chama humanidade, e que esse planeta maravilhoso que nos acolhe, que é a nossa casa, que nós consigamos vibrar junto da natureza, junto com o planeta, e que o reino de Deus se estabeleça agora, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas e no nosso cotidiano. Que Jesus esteja conosco, nos amparando, nos iluminando, que assim seja, graças a Deus.